Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou ensinar aqui para vocês como que eu fiz esse tapetinho, tá? Que ele é muito bonitinho, eu gostei bastante desse resultado. Eu usei aqui, olha, o barbante número 6 na cor cru e nessa cor aqui, ó, tá? Que ele parece um cor de abóbora, tá certo? Ou um laranja, do jeito que você tá vendo aqui, tá? É um barbante número 6, como eu já disse, né? Usei a agulha número 3,5. Usei também uma tesoura e uma agulha para tapeceiro, para fazer a finalização. Aqui, olha, deu 64 centímetros de comprimento por 46, assim, olha, de largura, tá? Ele é bem facinho de fazer, tá bom, pessoal? Praticamente eu fiz aqui em um dia, desde manhã até agora, olha, o horário da tarde, tá? Então é isso, olha, eu peço para você deixar aí o seu joinha e compartilhar em suas redes sociais, né, para estar me ajudando, tá certo? E incentivando a estar fazendo aqui mais vídeo como esse. Não é muito tapete que eu faço aqui no meu canal, mas eu gostaria de estar colocando, apresentando aqui mais tapetinho, né? Bem facinho aí para vocês fazerem, certo? Então é isso. Então eu peço aí a ajuda, né, da sua colaboração em poder estar colocando aí o seu joinha e compartilhar esse vídeo, tá certo? Então, olha só, vamos ao passo a passo de mais um tapete aqui, um trabalho de crochê, tá bom? Então é isso, olha. O acabamento ficou bem legal, eu gostei. Então vamos ao passo a passo desse tapetinho, tá? Bom, pessoal, então olha só, eu estou aqui com o barbante número 6, tá? Vou fazer aqui o meu nó na agulha. Certo? E agora eu vou fazer 22 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até eu ficar aqui com 22 correntes, tá ok? Olha só, então eu fiz aqui 22 correntes, tá? Agora aqui, olha, eu laço a minha agulha e venho contando a partir dessa corrente aqui, ó, dessa última corrente que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa corrente de número 7, ó, eu coloco a agulha, tá? E vou fazer aqui um ponto alto. Aí vai ficar com esse espacinho aqui, ó, tá certo? Agora eu vou fazer mais duas correntes, uma do ladinho da outra. 1 e 2. E aí no total formou aqui um bloquinho de 3 pontos altos, tá vendo? Feito isso, faço duas correntes, laço, vou pular 1, 2 pontinhos de base e no terceiro faço novamente um bloquinho com 3 pontos altos, tá? Ó, um do ladinho do outro. 1, 2 e 3, tá bom? Vou repetir, olha, duas correntes, laço, pulo aqui embaixo, ó, 1, 2 no terceiro, mais um bloquinho de 3 pontos altos, um do ladinho do outro, tá certo? Ó, duas correntes, laço, pulo 1, 2 e aí sobrou aqui o último pontinho. Nesse último pontinho, faço aqui meu ponto alto. Tá, ó, ficou assim então, com um espacinho aqui na ponta e outro aqui na outra ponta. E 3 bloquinhos de 3 pontos altos, tá certo? Então, ficou, ó, 1, 2, 3, 4 espacinho e 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntes, 2, 3, ó, tá vendo? Viro o meu trabalho, laço, no espacinho, eu vou colocar aqui 2 pontos altos, 1 e 2, tá? E aí, contando com as 3 correntinhas que eu subi,
ficou aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes, laço, pulo esses 3 pontos altos, no espacinho eu trabalho 3 pontos altos, para formar também um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Ó, 3 pontos altos, formou um bloquinho. 2 correntes, laço, no espacinho, mais um bloquinho de 3 pontos altos, tá certo? Então, a gente vai trabalhar assim, olha, nos espacinhos, sempre colocando 3 pontos altos em todas as carreiras, tá? Ó, e sempre separado por 2 correntes. Quando chegar no final e tiver aqui assim, ó, o espacinho, eu coloco 2 pontos altos dentro, 1 e 2. E aqui, olha, eu tenho 5 correntes, tá? Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui, olha, na corrente de número 5, tá certo, ó? Eu coloco o meu último ponto alto, tá? Ó, vai ficar assim, desse jeito. Aí, para a próxima carreira, quando estiver assim, ó, com o bloquinho aqui, eu subo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço. Então, novamente, nos espacinhos, eu trabalho 3 pontos altos, tá? Eu vou preencher essa carreirinha aqui com os bloquinhos de 3 pontos altos nos espacinhos, tá? Ó, então, vai ser aqui mais 3 bloquinhos, sempre separado por 2 correntes. Quando eu terminar aqui, ó, o terceiro esse bloquinho aqui, eu volto pra gente dar sequência junto. Bom, olha só, então eu fiz aqui o último bloquinho, tá vendo? Vou fazer 2 correntes, laço, e aqui eu tenho 1, 2, 3. Nesse último ponto aqui, onde são 3 correntes, eu venho aqui, olha, 1, 2, na terceira corrente, tá? E faço aqui o último ponto alto. E aí, você vai perceber que vai ficar igual aqui, ó, primeira carreira, tá? Então, agora o próximo eu vou fazer essa repetição aqui. E aí, o próximo, a primeira carreira, tá? Ó, primeira carreira, segunda carreira, primeira carreira. Sempre uma repetição, tá certo? Então, assim, ó, aqui eu só vou subir 3 correntes. Laço e no espaço preencho com mais 2 pontos altos. Aí, forma, então, o bloquinho. 2 correntes, tá? Então, novamente, onde tem o espacinho, eu trabalho 3 pontos altos, sempre separado por 2 correntes. Chegando aqui no final, eu volto novamente pra gente fazer junto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Bom, olha só, então eu fiz aqui, né, nos espacinhos eu coloquei os 3 pontos altos, sempre separado por 2 correntes. Aqui, olha, nesse último espaço eu coloquei 2 pontos altos e vou colocar junto aqui o terceiro ponto alto. Então, aqui, olha, né, agora... não é aqui como no início, então eu conto 1, 2 na terceira corrente, tá? Agora, olha, sempre na terceira corrente, eu coloco a agulha para fechar aqui essa carreira, tá certo? Então, agora a gente vai fazer essa repetição até formar aqui no total 19 carreiras, tá? Ó, então, eu tenho aqui, ó, 1 carreira, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazendo essa sequência, né? Essa continuação da primeira carreira, ó, e da segunda carreira, até formar no total 19 carreiras, tá certo? Eu vou fazer o meu aqui e já retorno com as 19 carreiras, ok? Bom, pessoal, olha só, então eu fiz aqui, ó, 1, 2, então sempre nesse bloquinho, ele é um número par, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e aqui 19, tá? 19 carreira. E você vai perceber que, olha, essa carreira aqui, ó, é a mesma carreira que a carreira de número 1, onde tem os furinhos, né? Os espaços aqui nas duas pontas, tá vendo? Então, independente se você for fazer um tapete maior, mais comprido, você pode fazer o tamanho que você quiser, só que a última carreira, ela tem que ser igual à primeira carreira, tá? Ou seja, ela vai ter que ter esses 2 espaços aqui, ó, no início e no final, tá certo? Então, feito isso, agora eu vou fazer aqui uma corrente e vou arrematar esse fio aqui, tá? Pra vir agora com a outra cor, que eu escolhi a cor cru, tá certo, ó?
Aí eu puxo aqui assim pra dar um nó, né? Bom, agora, olha, eu vim aqui com esse barbante na cor cru, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou amarrar esse barbante aqui, olha, nesse espacinho, tá certo? Então, olha, eu venho aqui, coloco a agulha, puxo o fio aqui dentro e faço aqui um nó, tá? Ó, vou fazer bem aqui nesse cantinho, tá certo? Dá um nozinho. Se você quiser dar dois, fique a seu critério, tá? Eu vou dar somente um nó. Puxo aqui, ó, uma laçadinha e vou subir aqui 3 correntes, ó, 1, 2, 3, tá certo? Vou fazer aqui nesse espacinho, esses 4 espacinhos, ó, aqui nesse cantinho, nesse outro e aqui embaixo, tá, ó, aqui e aqui vão ser os cantinhos. Então, nos cantinhos eu vou fazer um leque, tá, ó, então tenho aqui 3 correntes que equivale à altura de um ponto alto. Laço a agulha e vou fazer aqui mais 2 pontos altos, tá? E aí, com as 3 correntes, ficou 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, tá certo? No mesmo espaço, coloco mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá, ó? Agora, olha, formou aqui então um leque. Então, nos 4 cantos, né, vai ser esse ponto aqui, ponto leque, tá certo? Agora, olha, eu faço 2 correntes de separação, tá? Vou caminhar aqui, olha, para o próximo espaço. Então, a gente sempre vai trabalhar nos espaços abertos, tá? Ó, coloco a agulha e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Vou preencher sempre nessa carreira com 3 pontos altos, tá? Ó. Ok? 2 correntes, laço no próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntes. Mais uma vez, eu cheguei aqui, olha, no cantinho, né? Então, como eu já disse, no cantinho eu vou trabalhar o leque. Então, eu faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3, faço 2 correntes no mesmo espaço, coloco mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E automaticamente, quando você faz o leque, ó, ele vira sozinho, né? De posição, tá vendo? Então, nos 4 cantos vai formar esse leque aqui. E nos espaços, 3 pontos altos, sempre separado por 2 correntes, tá? Ó, então, agora eu faço 2 correntes. Vou agora trabalhar aqui nas laterais. Então, no espaço, eu faço os 3 pontos altos, tá certo? 2, 3, 2 correntes. No próximo espaço, 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer dessa forma por toda a minha carreira, tá certo? 3 pontos altos nos espaços, separado por 2 correntes, tá? Vou fazer todinha essa parte. Quando chegar aqui mais uma vez, olha, no cantinho, você não pode esquecer de que tem que fazer aqui, olha, esse lequinho, tá? Faz o leque, aqui você vai trabalhar os 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Novamente aqui, um outro leque, tá? E aqui nessa parte reta, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Os 3 pontos altos separados por 2 correntes. Quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida, ok? Bom, pessoal, olha só, então fiz todo o meu contorno, tá? Bom, então aqui, olha, eu fiz 2 correntinhas. E para finalizar a carreira, eu vou contar aqui, olha, 1, 2, na terceira corrente, eu coloco a agulha e faço aqui um ponto baixíssimo, tá vendo? Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, olha, onde eu tenho esse espaço de 2 correntes. Então, eu venho aqui no próximo ponto alto, coloco a minha agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, repito, olha, faço um ponto baixíssimo, entro aqui no espaço e mais um ponto baixíssimo, tá? Agora, essa carreira aqui, olha, é onde eu vou começar
a fazer os aumentos aqui na parte oval, tá? Então, a parte oval começa aqui, olha, nesse leque, tá? Até esse outro leque. Essa parte aqui e essa outra parte aqui, esses dois lados são a parte reta. Então, aqui, olha, é onde a gente vai fazer a parte oval, tanto deste lado quanto desse outro lado aqui, tá? Então, tudo que eu fizer aqui, você repete deste lado aqui também, nesses dois leques, certo? Então, aqui, olha, eu vou iniciar com 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto, tá? Laço, venho no mesmo espaço e preencho aqui com mais 4 pontos altos, para totalizar 5 pontos altos, contando então com essas 3 correntes, tá? Ó. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos, então contando com as 3 correntes, eu fiquei aqui com 5 pontos altos, tá vendo? Agora eu faço 2 correntes de separação, tá? Venho aqui, olha, no próximo espaço. Aqui, e também vou colocar aqui 5 pontos altos, porque aqui ainda vai fazer parte também da parte oval, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? 2 correntes, no próximo espaço, 5 pontos altos também. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntes. 1, 2, no próximo espaço, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? 2 correntes e aqui, olha, no leque, novamente, igual eu fiz aqui, ó, tá? Eu coloco também 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, daqui até aqui, olha, ficou 5 pontos altos, tá certo? E aqui é onde sempre vai ser a parte oval, tá certo? Agora a gente vai entrar aqui, olha, para a parte reta do trabalho. Então, na parte reta, olha, eu continuo fazendo aqui 2 correntes de separação, tá? Nesse primeiro espaço aqui da parte reta, eu coloco 3 pontos altos, tá? Então, a parte reta continua com os 3 pontos altos, tá certo? Ó, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes e assim eu vou fazer essa parte reta, tá? Ou seja, vai ser a repetição aqui, olha, tá certo? De onde eu fiz aqui, olha, com 3 pontos altos, 2 correntes, até aqui, tá certo? Até aqui eu coloco 3 pontos altos. Chegou aqui, olha, faço 2 correntes e aqui eu começo novamente, 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos, 5 pontos altos, e aqui no leque novamente, ó, 5 pontos altos, tá? E aí 2 correntes, tá certo? Vou dar essa volta aqui, ó, faço 2 correntes, e aqui, olha, eu começo com os 3 pontos altos, 2 correntes. Vai ficar repetição aqui, tá bom? Então, eu vou fazer no meu aqui, olha, vai ficar repetição igual aqui, ó, 5 pontos altos, 2 correntes, e aí na parte reta, então, eu começo com 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer toda essa volta, lembrando que nos 2 leques aqui, eu começo a fazer a parte oval, ou seja, aonde eu vou começar a fazer os aumentos, tá certo? Então, olha aqui, vai ser essa parte aqui que eu tô falando, tá, ó? 5 pontos altos, tá vendo? 2 correntes, 5 pontos altos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que o leque tá aqui e o leque tá aqui, tá vendo? Né? E aí a parte reta que eu falo, essa parte reta aqui, ó. Sempre essa repetição de 3 pontos altos, 2 correntes, tá? Então, por enquanto, a gente tá nessa primeira carreira de aumento, né? De aonde a gente começa a formar
a parte oval, tá certo? Então, é só você fazer essas partes aqui, ó, de 3 pontos altos, 2 correntes. Chegou no leque, você faz 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos, igual a forma que a gente fez aqui, tá ok? Então, quando você terminar aqui, ó, os últimos 3 pontos altos, 2 correntes, eu volto aqui pra gente finalizar essa carreira juntinho e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Bom, pessoal, então olha só, eu fiz toda a minha parte aqui oval com 5 pontos altos, tá? Sempre separado por 2 correntes. A parte reta com 3 pontos altos, também separado sempre por 2 correntes. Novamente aqui aonde é a parte oval, tá? E aqui a parte reta, a repetição. Pra gente finalizar aqui a carreira, ó, fiz os 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui onde eu inicio com 1, 2, 3 correntes, venho na terceira corrente, tá, ó, coloco a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, novamente, a próxima carreira eu vou iniciar com 3 pontos altos, tá? Vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, vai ficar aqui 5 pontos altos. Lembrando que é a parte oval, então ele vai ter que ter um aumento, tá certo? Ó. 4, 5, tá? E o aumento vai ser sempre aqui, ó, mais um ponto alto, 2 pontos altos em cima do mesmo ponto de base, tá? No último pontinho, a gente faz esse aumento aqui, ó, tá certo? Nos 5 bloquinhos, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 5 pontos altos, sempre também separado por 2 correntes, ok? Volto aqui, olha, faço um ponto alto em cima de ponto alto e coloco um aumento no último ponto, tá? Então, essa parte oval, ela vai sempre toda a volta, tá? Vai ser assim. Sempre na última carreira, perdão, no último ponto, ó, nesse último ponto, eu faço 2 pontos altos para ter o aumento aqui, tá certo? Então, agora nessa carreira, eu vou ficar com 6 pontos altos ao invés de 5, tá? Tanto deste lado aqui, como desse outro lado aqui. É a repetição, sempre que eu faço desse lado tem que ficar a mesma coisa, tá? Então, ó, 2 correntes, venho aqui em cima do ponto alto. E vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto, tá? Sendo que, como é o lado, né, aonde a gente faz o aumento, é a parte oval, eu faço então esse aumento aqui no último ponto, tá? Ó, 2 pontos no último ponto, ok? Por toda a carreira, tá? Volto aqui pro próximo bloquinho, né? E repito, tá? Ó. Tá? Eu vou fazer essa parte aqui, porque na parte reta vai ter um diferencial, tá? Carreira sim, carreira não, vai ter um diferencial aqui, tá certo? 2 correntes, sempre separado por 2 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o último ponto alto no mesmo pontinho, tá? Ó, então a parte oval vai ficar assim, tá certo? E são 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 desse lado e 5 desse outro lado aqui, ok? Feito isso, tá? Olha, agora eu continuo fazendo 2 correntes de separação, só que nessa carreira aqui, olha, não vou fazer 3 pontos altos aqui, certo? E também não tem como eu pular aqui, ó, direto pra cá. Então, quando for chegar essa carreira, normalmente vai ser, ó, onde eu tenho os números pares aqui, tá vendo? Eu vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto, tá, ó, 2 correntes. E aí, eu coloco os 3 pontos altos aqui, preencho com os 3 pontos altos. Esse é o diferencial que vai ter na parte reta, tá? Carreira sim, carreira não, vai ser assim, ó, feito desse jeito aqui, ó, tá certo? E a próxima carreira, então, vai ser feita aqui, ó, tá? Nesse espaço aqui,
eu coloco os 3 pontos altos. Mas eu volto aqui pra gente fazer junto e não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Por enquanto, essa carreira aqui, ó, você vai perceber que, ó, aonde forma aqui os números pares, né? Vai ter só um pontinho aqui, no início da carreira, da parte reta. E aí, depois, o restante é só você fazer aqui, olha, a continuação de 3 pontos altos no espaço, né? De 2 correntinhas, tá bom? E sempre separado por 2 correntes. Eu vou fazer essa parte reta aqui, ó, até aqui, tá certo? E quando eu fizer aqui, ó, antes de chegar aqui na parte oval, eu volto aqui pra gente fazer aqui do mesmo jeito aqui, tá? Que aqui, olha, tá certo? E vai ficar nesse efeito aqui, olha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, olha só, tá? Então, aqui tem 3 pontos altos, um pontinho alto só. 3 pontos altos, um pontinho só. Tá vendo? Sempre vai ficar assim. Carreira sim, carreira não, vai ser com esse pontinho alto sozinho, tá? E a outra carreira começa com os 3 pontos altos, mas eu volto aqui pra gente fazer junto, tá? Ó. E o aumento na parte oval vai ser sempre aqui, olha, no último ponto alto, sempre tem um aumento, tá vendo? Até formar aqui, olha, 10 pontos altos, tá? Então, vai sempre ser assim, ó. Tá certo? Mas eu volto aqui pra gente fazer junto, ficar nenhuma dúvida. Por enquanto, então, eu vou fazer aqui, olha, até aqui, eu faço os 3 pontos altos, 2 correntes, e aí eu volto aqui pra gente dar sequência e não ficar nenhuma dúvida, pra gente finalizar essa parte reta junto e entrar na parte oval também, e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Bom, olha só, então eu cheguei aqui, olha, antes de chegar na parte oval, tá? Fiz aqui os 3 pontos altos nesse último espacinho. Vou fazer aqui 2 correntes, tá? E pra fechar essa parte reta, ó, eu venho aqui nesse último bloquinho aqui embaixo, eu coloco um ponto alto, olha, 1, 2 no terceiro pontinho de base, tá? Feito isso, ó, 2 correntes, laço, e agora eu vou fazer aquele aumento pra fazer aqui a parte oval, tá? Ó, lembra? Um ponto alto em cima de cada pontinho de base, tá? Então, vai ficar 5, porque na carreira anterior tinha 5. Só que essa carreira eu faço o aumento no último ponto, então vai ficar 6 pontos altos, tá certo? 2 correntes de separação, e aí eu dou sequência aqui, tá bom? Feito aqui os últimos 6 pontos altos aqui, ó, eu entro então com um ponto alto, tá? Eu vou fazer essa parte oval, venho aqui novamente, pra gente fazer junto e não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Bom, então, olha só, fiz aqui o último bloco da parte oval, tá? Com um aumento aqui, então ficou 6 pontos altos. Aí eu faço aqui 2 correntes, tá certo? Agora eu vou entrar aqui na parte reta novamente. Então, eu venho aqui, olha, nesse primeiro bloco de 3 pontos altos e coloco aqui no primeiro ponto um ponto alto em cima dele, tá? 2 correntes. E agora, nesse primeiro espaço, eu continuo fazendo com os 3 pontos altos, tá certo? 3 pontos altos e sempre separado por 2 correntes, tá? Então, agora aqui é só fazer os 3 pontos altos separados por 2 correntes. Chegando aqui no final, eu volto junto pra gente finalizar e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? E começar a próxima carreira. Bom, então, olha só, a parte reta ficou assim, tá? Aí, eu fiz 2 correntes. Aqui, olha, nesse último bloquinho aqui embaixo, é onde eu coloco um ponto alto, apenas, né? Faço 2 correntes. Aqui onde eu iniciei com 3 correntes, olha, eu venho na corrente de número 3, tá? E fecho com ponto baixíssimo. E tá finalizada aqui, então, olha, essa carreira aqui, tá? Agora, a próxima carreira é só fazer, então, aqui o aumento nessa parte oval, tá certo? Eu vou fazer aqui junto, olha, 3 correntes, né, que dá altura de um ponto alto. Venho fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Sendo que no último, tá?
eu faço o aumento. Então, agora vai ficar 7 ponto alto, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com o aumento no mesmo ponto fica 7, tá? Duas correntes, e aí eu vou repetir aqui, então, o 7 ponto alto, né? Faço até esse último bloco aqui e volto aqui pra gente iniciar a parte reta, tá certo? E não ficar nenhuma dúvida. Bom, pessoal, tirei aqui o fundo, tá? Então, eu fiz aqui os aumentos, ficou aqui, então, 2, 4, 6, 7 ponto alto, tá? E agora a gente vai iniciar, olha, a parte reta desta carreira, tá certo? Então, nessa carreira, a gente vai fazer essa repetição aqui, ó, tá? Fiz aqui o 7 ponto alto, né? O aumento, duas correntes, e agora eu venho aqui em cima do primeiro ponto, olha, faço um ponto alto, tá? E aqui eu coloco mais 2 pontos altos. E assim ele vai ficar aqui, então, com 3 pontos altos, tá vendo? Ó, tá certo? Duas correntes. E agora aqui no espaço eu continuo fazendo os 3 pontos altos. A parte reta aqui, tá, pessoal? 3 pontos altos separado por duas correntes, tá certo? Vou fazer essa repetição até aqui no final. Chegando aqui, olha, eu volto aqui pra gente fazer junto e não ficar nenhuma dúvida. Bom, olha só, então a parte reta ficou assim, tá vendo? E aqui, olha, pra fechar essa parte reta deste lado aqui, tá? Eu vou vir aqui, então, nesse espaço, coloco 2 pontos altos. Uma. Duas. E em cima do ponto alto aqui, faço o ponto alto, tá? Ó, e aí fica aqui 3 pontos altos também. Duas correntes. E aqui eu entro, olha, na parte oval, tá certo? Aonde então agora essa carreira vão ser 7 pontos altos, tá? Fazer toda essa parte oval, chegando aqui, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, olha, tá? 3 pontos altos aqui no início, 3 pontos altos aqui até aqui no final, fecho, e venho fechar aqui junto, tá? Pra gente finalizar essa carreira aqui, ok? Bom, então olha só, finalizei essa carreira, tá? E vou iniciar a próxima carreira, então sempre fazendo o aumento aqui, olha, no último ponto, tá certo? E aqui, olha, nessa carreira, então, eu vou fazer a repetição aqui, olha, dessa carreira aqui, tá? Onde eu faço duas correntes e vou fazer apenas um pontinho alto aqui em cima. E a partir daqui, eu começo fazendo os 3 pontos altos separados por duas correntes, tá certo? Faço 3 pontos altos aqui, duas correntes, e aqui, olha, eu faço uma corrente, um ponto alto apenas. Duas correntes e faço o aumento, tá? Desse lado a mesma coisa, tá certo? E aí, vai ficar assim, olha, desse jeito então, tá? Olha. Tá vendo? Vai ficar assim, ó, desse jeito aqui, tá certo? Então, contando com essa carreira aqui, a gente tem 7 pontos altos. Na próxima vai ter 8, na próxima 9 e na outra, né, 10 pontos altos, tá? Ó. E sempre vai ser esses aumentos aqui no último, tá vendo? Ó, no último ponto alto sempre tem aumento, tá? E na parte reta, como eu disse, então, vai ser sempre assim, ó. Carreira sim, carreira não, vai ter esses um ponto alto aqui no início, intercalado com esses 3 pontos altos aqui, tá certo? Sempre separado por duas correntes por toda a carreira, tá? Eu vou fazer o meu aqui, olha, até ficar aqui, então, com os 10 pontos altos aqui, tá certo? E aí, a gente vem aqui pra próxima, essa carreira, fechando aqui essa carreira e vai vir aqui com a cor laranja novamente, tá? Ou a cor de abóbora, tá certo? Então, vou fazendo o meu aqui, já retorno com aqui, olha, a carreira com 10 pontos altos na parte oval, ok? Bom, pessoal, então, olha só, fiz aqui a minha carreira, onde eu tenho aqui 10 pontos altos, tá, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aí, eu finalizei minha carreira, aqui, olha, fiz um ponto baixíssimo na terceira corrente. Aí, eu fiz uma corrente e cortei aqui o fio, tá certo? Agora, eu vou virar assim, olha, eu prefiro virar, tá? E vou vir com o meu fio, esse meu fio colorido aqui, tá certo? E aí, olha, eu vou colocar o meu fio aqui dentro. Então, eu vou aqui nesse primeiro quadradinho, ó.
quer dizer, nesse quadradinho aqui, antes dos pontos da parte oval, tá? Ó, a parte oval ficou assim, tá, pessoal? Olha, certo? Então, eu coloco a agulha aqui e puxo meu fio. Vou dar um nó. E inicio com 3 correntes. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui dentro eu coloco mais 2 pontos altos pra gente formar aqui o bloquinho de 3 pontos altos, tá? Por essa carreira inteira a gente vai trabalhar com os 3 pontos altos, tá certo? Aqui, olha, na parte oval, em cada bloco aqui, olha, tá certo? Eu vou trabalhar sempre da mesma forma. 2 correntes de separação, perdão, aqui na parte oval eu vou fazer apenas uma corrente, tá? Eu vou fazer apenas uma corrente aqui, olha, na parte oval. Porque no meu, tá? O meu, ele começou a embabadar e eu não gostei. Então, aqui na parte oval, eu vou trabalhar com apenas uma corrente. Se o seu ponto é bem apertado, você pode fazer 2 correntes, tá certo? Lembrando que aqui na parte reta vai ser 2 correntes de separação, tá? Só na parte oval que eu fiz com uma corrente, porque o meu, né, como eu já disse, começou a embabadar aqui e eu não gostei, tá certo? Então, aqui, olha, nessa parte oval eu vou trabalhar da seguinte forma, olha. Vou pular um ponto, a partir do segundo ponto, olha, eu faço aqui um ponto alto. E no próximo, eu faço 2 pontos. E aí, vai ficar um bloco de 3 pontos altos. No mesmo ponto, ó, 2 pontos. Tá? Ó. Aí, aqui eu faço uma corrente de separação. Então, eu pulo um, no seguinte, faço um ponto. E no próximo, 2 pontos no mesmo ponto. Tá? Aí, forma o bloquinho de 3 pontos altos. Então, uma corrente, pulo um, no próximo eu faço um ponto, e no seguinte 2, no mesmo pontinho de base. Como eu já disse, o meu começou a embabadar quando eu fiz 2 correntes de separação. Se o seu for um ponto bem apertadinho, você pode fazer 2 correntes de separação, tá? Eu vou fazer aqui apenas uma, tá certo? Então, nessa parte aqui onde eu tenho esses 10 pontos, vai sempre ser assim, desse mesmo jeito, tá, pessoal? Você vai perceber que vai ficar, os pontos vai ficar em cima dos mesmos pontos aqui da carreira anterior, tá certo? Então, eu fiz uma corrente, aqui no espaço de 2 correntes, eu coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. Então, agora eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó, tá? Pulo um, no seguinte, um ponto sozinho, e no próximo, 2 pontos junto, para tá formando o bloquinho de 3 pontos altos, tá? Uma corrente, pulo um, no seguinte, um ponto alto sozinho, e no seguinte, 2 junto, 2 pontos altos junto, para formar aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Tá? Uma corrente de separação, pulo um, no seguinte, um ponto, e no próximo, 2 pontos altos junto. Tá? Uma corrente de separação, ó, pulo esse ponto no espaço de 2 correntes, faço 3 pontos altos, tá certo? Uma corrente, pulo um, no próximo um ponto, e no lado 2 pontos altos junto, tá? Então, olha só, você vai perceber que vai sempre ficar assim, ó, os bloquinhos vai ficar em cima sempre dos mesmos pontos, tá? Em cima desses 5 bloquinhos, você vai fazer do mesmo jeito. Quando chegar aqui, ó, terminar aqui, eu volto aqui pra gente fazer junto aqui essa parte reta, tá? Aonde daí eu faço 2 correntes de separação. Mas eu vou fazer até aqui e aí eu volto aqui pra gente fazer junto. Bom, então olha só, fiz aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos nesse último bloco aqui de 10, né?
tá? Ó, aqui eu fiz ainda uma corrente, venho nesse espaço aqui e coloco aqui 3 pontos altos, tá? Agora eu faço 2 correntes, e aí eu entro nesse espaço e coloco os 3 pontos altos, tá? 2 correntes. E no espaço, vou preenchendo com 3 pontos altos, tá certo? 2 e 3. 2 correntes. E assim, então, eu vou fazendo por toda a carreira, olha, 3 pontos altos em cada espaço, tá? Quando chegar aqui, olha, nessa parte oval, novamente eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Ó, faço aqui, olha, eu vou fazer 3 pontos. Eu venho aqui pra gente fazer junto, tá, pessoal? E não ficar nenhuma dúvida. Mas então, por enquanto, a gente vai fazer aqui, olha, por toda essa volta. Aqui, 3 pontos altos, 2 correntes separado, tá? Então, antes de chegar aqui, ó, nessa próxima volta aqui, né? Eu volto aqui pra gente fazer junto essa parte aqui, ó. Tá certo? E aí, você vai dar continuidade no seu, tá bom? Bom, então, olha só, fiz aqui 3 pontos altos, 2 correntes. Aqui ainda eu coloco 3 pontos altos. Uma, 2 e 3, tá? Agora eu faço uma corrente, tá certo? Que eu vou entrar aqui, olha, na parte oval. Se você tem o ponto apertadinho, como eu disse, tá? Aqui você pode fazer na parte oval 2 correntes de separação também, tá bom? Foi por isso que eu vim mostrando, olha, porque na parte reta, como você pode perceber, eu fiz sempre 2 correntes de separação. Somente na parte oval que eu fiz uma corrente só de separação, porque o meu ele tava embabadando, tá? Se eu fizesse 2 correntes. Então, por isso que eu tô mostrando aqui, tá certo? Olha, então eu fiz aqui agora uma corrente que eu vou entrar na parte oval, mas se você tiver o ponto bem apertadinho, pode estar fazendo 2 correntes também, tá? Então, aqui eu pulo o primeiro, vai ser igual aqui, tá, pessoal? Igualzinho aqui. Então, eu sempre pulo o primeiro e venho no seguinte, faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos junto, tá bom? E aqui o meu eu faço uma corrente de separação, pulo um, no próximo um sozinho e no próximo 2 junto. Tá? Uma corrente de separação, pulo um sozinho, 2 junto. Uma corrente de separação, aqui eu pulo esse no espaço, 3 pontos altos, tá? Então, é dessa forma que eu vou fazer aqui o restante, né, dessa carreira, tá? Ó, na parte oval, sempre uma correntinha de separação. Pulo um sozinho, no próximo 2 junto, tá bom? Vou fazendo o meu aqui, tá? Ó. Então, quando chegar na parte aqui reta, tá? Eu faço aqui 3 pontos altos e aqui eu começo com 2 correntes de separação. 3 pontos altos, 2 correntes de separação, tá? 2 correntes de separação, 3 pontos altos, 2 correntes de separação. E aí eu finalizo aqui, venho finalizar junto essa carreira para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, vou seguindo o meu aqui, aí eu já retorno. Bom, então, olha só, estou finalizando aqui, tá? Aqui ainda fez 2 correntes, 3 pontos altos. E aqui ainda eu faço 2 correntes, tá? Venho aqui, olha, conto 1, 2 na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo, tá bom? Você pode fazer assim também, olha, tá? Faz os 3 pontos altos, ok? Laça 1, 2 na terceira corrente, ó. Você
você tira aqui, ó, faz laça a agulha e tira os 3 de uma vez. Tira 2, depois tira 2, tá? Perdão, ó. Tira 2, depois tira 2. Como se fosse fazer um ponto alto, tá? E agora aqui, olha, eu tenho uma corrente feita aqui. Faço 1, 2, laço. Aqui eu coloco 3 ponto alto. Eu acho que é melhor fazer assim, tá? 3 ponto alto, tá certo? Aqui eu já faço uma corrente, porque eu vou entrar na parte oval. Se você tiver o ponto bem apertadinho, então você pode fazer 2 correntes, tá? Eu ainda vou fazer aqui uma corrente apenas na parte oval, tá? E nos espacinhos você vai fazer 3 ponto alto. Uma corrente, 3 ponto alto. Essa carreira a gente vai trabalhar com 3 pontos altos em todos os espacinhos por toda a volta, tá certo? Olha, aqui então na parte oval eu trabalho com uma corrente apenas de separação, tá? Chegando lá na parte reta, você vai fazer 2 correntes de separação, tá certo? Olha, então por toda, tá, gente? Toda a carreira é 3 ponto alto em cima desses espacinhos de 2 correntes, tá bom? O que vai fazer diferença aqui, olha, é na parte reta você vai continuar trabalhando com 2 correntes de separação, tanto desse lado quanto desse lado aqui, tá? E na parte oval é onde eu fiz apenas uma corrente de separação, mas em todos os espacinhos você vai trabalhar 3 pontos altos, tá bom? Bem simples de fazer, tá? Você vai fazer por toda a sua volta. E aí, aqui, olha, você vai finalizar com um ponto... Não, para finalizar, eu volto aqui junto, pra gente finalizar da mesma forma que a gente finalizou aqui, ó. Tá certo? Quando for fazer aqui, ó, os 3 pontos altos aqui, eu volto aqui pra gente finalizar junto, tá? Então, vai ser essa carreira e essa outra carreira aqui, nessa cor colorida aqui. E aí, a gente volta aqui pra dar sequência. Bom, pessoal, olha só. Eu fiz aqui, então, toda a minha volta, tá? Fiz aqui 2 correntes. E agora, aqui, eu vou finalizar desse jeito. 1, 2 na terceira corrente. Eu faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, arrematar o fio, tá? Porque daí, agora, eu vou entrar com o fio cru. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou virar, pra não ficar um monte de fio no mesmo lado, né? Depois eu arremato aqui os fios. Então, eu venho aqui, olha, tá? Eu vou virar aqui, ó, nesse daqui, tá certo? E vou amarrar o fio aqui. E vou iniciar com as 3 correntes. Ó, eu amarrei aqui, tá? Amarrei aqui, olha. Vou iniciar com as 3 correntes e mais uma vez, tá? Ó, 3 correntes. Vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Tá certo? Aqui, olha, eu vou entrar na parte oval, então eu faço uma corrente. E, novamente, em todos os espaços, eu vou trabalhar com 3 pontos altos. Sendo que, na parte oval, eu tô trabalhando com apenas uma corrente de separação. Na parte reta, eu faço do mesmo jeito, 2 correntes de separação. Eu vou fazer isso com essa cor cru, 2 voltas, tá? Aqui, olha, nessa colorida, eu fiz 2 voltas. Então, na cor cru, eu vou fazer 2 voltas também. E aí, olha, vai ficar assim, ó, tá? Tá vendo? 2 voltas com a cor cru, tá vendo? Tá, ó, na parte oval, eu sempre fui fazendo uma corrente apenas. E na parte reta, tá? Eu fiz aqui, olha, 2 correntes de separação, tá? Então, vou fazer aqui 2 carreiras desse mesmo jeito que eu fiz na parte colorida. Eu vou fazer com essa cor cru. Vou fazer as 2 carreiras e já volto aqui para finalizar junto a segunda carreira e a gente começar a parte do acabamento, tá bom? Pessoal, olha só, antes de ir para a próxima carreira, eu vou mostrar aqui como que eu vou fechar aqui, né?
pra gente subir pra próxima carreira, tá? Então aqui, olha, eu fiz o último bloquinho de 3 pontos altos. E pra fechar, olha, eu vou fazer aqui, ao invés de fazer 2 correntes ponto baixíssimo, como a próxima carreira ainda vai ser da mesma cor, então eu laço a minha agulha e conto, olha só, 1, 2 na terceira corrente, coloco a agulha, tá, ó, aqui, ó, eu puxo 2 vezes, 2 alcinhas, laço e tiro 2 alcinhas, como se fosse fazer o ponto alto, tá? É igual quando eu fiz aqui nessa carreira aqui, ó, a primeira carreira eu fechei da mesma forma, tá? Então, olha só, aí fica aqui, olha, tá, olha, como se já tem uma correntinha, aí é só subir aqui 2 correntes, tá? Daí você vai contar, olha, 1, 2, 3, e nesse espaço, você coloca aqui mais 2 pontos altos. Tá, olha. 1 e 2, tá vendo? Olha só, tá? E aqui, então, como eu ainda tô na parte reta, eu faço 2 correntes. Então, eu venho aqui no próximo espaço, coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Tô na parte reta, continuo fazendo 2 correntes. E na parte oval, ó, eu faço apenas uma corrente. Tá? E vou fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? Só vim aqui mesmo pra mostrar pra você como é que eu faço aqui, olha. Como que eu fiz, né? Como que eu fechei aqui pra já ir pra próxima carreira, tá? Desse mesmo jeito que eu fechei aqui embaixo, certo? Então, eu vou fazer por toda essa carreira e vou vir aqui, fechar aqui junto, tá? Pra gente ir pra as carreiras de acabamento, então, tá bom? Então, vou fazendo o meu aqui e já retorno. Bom, pessoal, então olha só, tô finalizando aqui a segunda carreira de bloquinhos de ponto alto, tá? Para finalizar, então, eu vou fazer as próximas carreiras com a mesma cor cru. Então, olha, eu vou fazer da mesma forma. Laço a minha agulha, venho aqui, olha, conto 1, 2. Na terceira corrente, olha, eu coloco a agulha, tá? Vou fazer como se fosse fazer um ponto alto. Eu tiro 2 alças e mais 2 alças, tá certo? Ó, agora, e ficou fechado assim, olha, desse jeito, tá? Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Por toda essa volta, eu vou trabalhar com 5 correntes. Venho nesse espaço de 2 correntes, prendo com ponto baixo, tá certo? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espacinho, 2 correntes. Perdão, um ponto baixo. 2, 3, 4, 5. No espaço, um ponto baixo, tá, ó. Então, ele vai formando a alcinha, assim, olha, de 5 baixo. Aqui eu tô na parte da parte oval, ó. Então, é sempre uma correntinha, né? E na parte reta, a mesma coisa, tá, pessoal? Continua nesse mesmo esqueminha aqui, ó. 5 correntes, ponto baixo no espaço. Não importa se o espaço tenha uma correntinha ou 2 correntes, tá? Por toda a minha volta, eu vou trabalhar dessa forma, tá certo? 2, 3, 4, 5. No espaço, um ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer por toda a nossa volta, chegando aqui, olha, aonde tem 2 correntes também, tá? Aqui, ó, ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo. 5 correntes, ponto baixo, tá? Por toda a minha volta. Quando chegar aqui, ó, eu fazer o último ponto baixo aqui, eu volto pra gente finalizar junto essa carreira e ir pra próxima carreira, tá bom? Bom, então olha só, dei toda a minha volta com a alcinha de 5 correntes ponto baixo, tá? Então aqui eu fiz o último ponto baixo com as 5 correntes e aqui foi onde eu iniciei, tá certo? Então eu vou vir aqui, olha, tá vendo? Venho bem aqui
Aqui praticamente foi o ponto alto que eu fiz aqui, tá vendo? Coloco a agulha bem aqui assim, ó, nessas duas alças, tá? Puxo aqui uma laçada e faço um ponto baixíssimo, ok? Agora, para a próxima carreira, eu vou entrar dentro dessa alça, faço aqui um ponto baixíssimo, tá, ó? Agora eu faço uma, duas, três correntes, que equivale à altura de um ponto alto. Dentro dessa alça, eu vou completar aqui com mais 8 pontos altos. E contando com essas 3 correntes, vai ficar no total de 9 pontos altos, tá, ó? Então, eu fiz aqui um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ponto alto. Com as 3 correntes, ficou 9 ponto alto, tá? Venho aqui, olha, na próxima alça, então aqui eu tenho 5 correntes, uma, duas. Na terceira corrente, eu coloco a agulha e prendo com ponto baixo, tá? Novamente, vou fazer uma, duas, três, 4, 5. Vou na próxima alça, conto uma, duas na terceira corrente, prendo com ponto baixo. Ficar assim, tá certo, ó? Agora, eu laço dentro da próxima alça, coloco 9 ponto alto. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? 9 ponto alto. Então, eu conto aqui, ó, uma, duas na terceira corrente, prendo com ponto baixo. Faço 5 correntes, uma, duas, três, 4, 5. Na próxima alça, conto uma, duas na terceira corrente, prendo com ponto baixo, laço, na próxima alça, 9 ponto alto. Então, eu vou fazendo essa repetição, olha, tá vendo? 9 ponto alto dentro de uma alça, aí na próxima alça, prendo com ponto baixo, faço 5 correntes, na próxima alça, prendo com mais um ponto baixo. E aí, repito, 9 ponto alto, ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo e 9 ponto alto, tá? Eu vou fazer essa sequência por toda a minha volta, todinha a minha volta. Quando eu chegar aqui, olha, tá? Fizer aqui, estiver próximo ao final, eu volto aqui pra gente finalizar junto e seguir, né? O nosso próxima carreira, tá bom? Ó, tá ficando assim, tá certo? Bom, pessoal, então olha só, tô finalizando aqui a carreira, tá? Olha, ficou toda trabalhada desse jeito, tá? Ó, a parte oval, tá vendo? E aqui, olha, eu finalizei com as 5 correntes, ponto baixo, tá? Finalizei aqui, então, com ponto baixo. Agora, olha, aqui eu iniciei com uma, duas, 3, tá? Na correntinha de número 3, eu coloco a agulha, ó, e fecho com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, para a próxima carreira, eu vou iniciar aqui com uma, duas, 3, 4 correntes, laço, tá? Vou trabalhar em cima de todos esses pontos altos, ó. Então, o primeiro ponto alto já tá aqui, as 4 correntes, venho no segundo ponto, ó. Vou pegar na alcinha aqui de trás, tá, ó. Faço um ponto alto. Uma corrente, laço, no próximo ponto, eu pego a alcinha aqui de trás, ó, e faço um ponto alto, tá? Uma corrente de separação. No próximo ponto, sempre trabalhando, olha, na alcinha de trás apenas, tá bom? Aí, ele vai ficar com essa nervurinha aqui pra fora, ó, tá certo? É onde vai ficar o charmezinho aqui, tá, ó? Uma corrente na alcinha de trás, ponto alto, tá? Sempre com uma correntinha de separação, ó. E pegando sempre na alcinha de trás, tá bom, pessoal? Uma correntinha. Ó, ponto alto.
na alcinha de trás, tá, ó. Tá vendo? Aqui, quando estiver finalizando, se você ficar em dúvida se já foi pego todos os pontos altos ou não, você conta, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente já trabalhou em cima de cada pontinho de base, tá, ó. E olha só, pegando na alcinha de trás, vai ficar com essa nervurinha aqui pra fora, tá vendo? E é esse o objetivo, pra ficar com essa nervurinha assim aparecendo, tá certo? Feito isso, né, ó, fiz o último ponto alto, não vou fazer corrente nem nada, ó, venho aqui na primeira corrente e conto 1, 2, na terceira corrente coloco a agulha e prendo com ponto baixo, tá? Ó, laço, daqui eu laço e já vou novamente trabalhar aqui, ó, os 9 ponto alto, tá vendo, ó? Começo daqui, tá bom? Que aqui é ponto baixo, ó. Pego sempre na alcinha de trás, ok? Ponto alto, uma corrente, laço, ó, na alcinha de trás, ponto alto, uma corrente, na alcinha de trás, ponto alto, uma corrente, tá bom? Vou fazer aqui mais uma vez, pra chegar ali no meinho, né? E fazer junto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? É bem simplesinho, né? O objetivo é esse mesmo, fica bem simples e charmosinho, tá bom? Ó, então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, falta mais uma corrente. Então, aqui, ó, ainda é o ponto alto. Fiz o último ponto alto, tá? Agora, aqui onde eu tenho essas 5 correntes, eu conto, ó, 1, 2, na correntinha de número 3, prendo com ponto baixo, tá vendo? E aí, ele vai ficando assim, olha, tá? Ó, tá vendo que tá ficando essa nervurinha aqui, tá? Então, aqui eu fiz o ponto baixo, já dou uma laçada e já venho pro próximo leque de 9 ponto alto. Trabalho ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha, pegando sempre na alça aqui de trás, tá certo? Então, vou fazer isso por toda a minha volta. Fazendo isso, eu volto aqui pra gente finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Bom, pessoal, então olha só, fiz aqui, né, o meu último leque, aí prendi aqui com ponto baixo, tá? E agora, olha, eu vou fazer o fechamento dessa carreira, né? Então, olha só, eu conto aqui embaixo, olha, 1, 2, na terceira corrente, eu coloco a agulha, tá certo? Coloco a agulha, ó, e fecho com um ponto baixíssimo, tá? E aí, finaliza essa carreira. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou arrematar o fio, tá certo? Eu vou arrematar o fio e vou vir com o barbante colorido, tá certo? Daí eu vou fazer a última carreirinha, tá? Que é a parte do picô. Bom, então, agora, olha, eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Ó. Aqui tá onde começa a parte oval, né? Aí eu venho aqui com o meu fio colorido. Vou fazer aqui um nó na agulha, tá? Aí, eu vou vir aqui, olha, pode ser em qualquer lado, em qualquer lugar, tá, pessoal? Sempre vai ser a mesma coisa, olha. Aqui eu tenho o primeiro espaço, aqui onde eu tenho esse leque. Eu coloco a agulha, tá, ó, já vou arrematando aqui. E faço aqui um ponto baixo, tá certo? Então, fiz o ponto baixo, faço 2 correntes, venho aqui no ponto baixo, olha, nessa alcinha aqui e nessa outra aqui embaixo, ó. Puxo uma laçadinha e tiro as 2 alças, tá? Vou lá no próximo ponto, próximo espacinho, tá, ó, e prendo com ponto baixo. E formou aqui um picô, tá certo? Novamente eu subo com 2 correntes, venho aqui no ponto baixo, ó, nessa alça e nessa outra aqui, puxo uma laçada e tiro essas 2 alcinhas, tá certo? Vou no próximo espaço, ponto baixo.
tá? Então, eu vou fazendo assim, ó, 2 correntes, venho aqui no ponto baixo, puxa a laçadinha e tira aqui fazendo o picô, tá certo? Bem facinho, né? Ó, ponto baixo, 2 correntes. Eu tô trabalhando com 2 correntes, tá? Pra fazer o picô. Pra não ficar um picô muito grande, né? Eu achei que com 2 correntes fica mais delicadinho, tá certo? No barbante, né? Ó, 2 correntes. Tá? Ó. 1, 2 correntes, venho no ponto baixo. E aqui, ó, tá o último espacinho. Eu prendo somente um ponto baixo. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picô. Tá certo? Olha, desse jeito, 7 picô. Fiz o ponto baixo, não vou fazer 2 correntes. Aqui, olha, eu tenho ponto baixo, tá vendo? Coloco a agulha, faço outro ponto baixo, tá? E vou, olha, pular esse ponto, tá? Ponto alto, venho direto no espaço de uma corrente. E repito, ponto baixo, aqui eu começo a fazer os picô. 2 correntes, vou no ponto baixo e faço meu picô. No próximo espaço, tá? Ponto baixo, 2 correntes, venho no ponto baixo, ó, e faço meu picô, tá certo? Então, eu vou trabalhar assim com 7 picôs, tá? Sendo que no último aqui espaço eu só faço ponto baixo. Em cima do ponto baixo aqui da carreira anterior eu faço um ponto baixo, tá? E aí eu vou pro próximo leque, né? No espacinho de uma corrente e repito, ponto baixo, 2 correntes, picô, né? Ponto baixo, 2 correntes, faço picô. E vou seguindo até formar aqui os 7 picô, tá certo? Então, lembrando que no último eu só faço ponto baixo, eu não faço picô, tá? E ponto baixo em cima do ponto baixo e já passo pro próximo leque. Assim eu vou fazendo pela volta toda. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente arrematar tudo. Todo mundo junto, né? E aí a gente vai ver como é que ficou a finalização, tá bom? Bom, pessoal, olha só, fiz aqui então, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picô em toda a minha volta, tá? Então, aqui no último eu só fiz o ponto baixo, depois o ponto baixo em cima de ponto baixo. Pra finalizar, ó, eu já tenho ponto baixo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou dar uma esticadinha aqui, vou tirar a agulha daqui, aqui tem o ponto baixo, ó. Eu vou deixar essa linha aqui pro lado de trás, tá? Aí, olha, eu venho aqui nesse ponto baixo, nessas 2 alcinhas aqui, tá vendo? Aí, ó, eu coloco essa alça aqui que eu soltei, encaixo aqui na agulha, tá? E vou puxar essa alça pro lado lá de trás, ó, tá vendo? Ó, finalizei aqui. Aí, aqui eu dou uma ajustadinha, né? O fio, faço uma corrente, ó, e vou puxar esse fio pra finalizar aqui, tá, ó? Eu corto o fio e tá pronto, pessoal. Aqui, ó, eu puxo aqui assim pra firmar, tá? Então, agora, olha, com a minha agulha de tapeceiro, né? Eu vou deixar o meu tapete aqui pro lado do avesso, ó, tá vendo? Todo esse fiozinho aqui pra arrematar, tá? Aqui, olha, eu vou arrematar esse fiozinho aqui, né? Vou arrematar esse fiozinho. E aí, você vai arrematar todos os fiozinhos que tiver aí, tá? Sobrando. Tá certo? Cada um arremata de um jeito, tá, pessoal? Vem aqui, ó. Vou passando aqui pelos... né? Pelos fios aqui da mesma cor, né? Ó. Costurando, escondendo, né? Agora aqui, ó, eu posso vir aqui assim, tá? Caminhando, né, com o fio. Aqui esse fio é de 6, esse barbante é de 6 fios. Então, eu divido 3 para um lado, 3 para o outro. Tá, ó. Aí, agora aqui, olha, eu venho, puxo apenas uma perninha, tá? Coloco aqui, ó.
agulha, né? Aqui assim, tá vendo? Vou puxar apenas uma perninha, ó. E aqui eu amarro, né? Esses 3 e 3 aqui, ó, amarro. Faço um nó. 2. E se você quiser fazer 3 ou mais, fica ao seu critério, tá? Fazer aqui mais esse. E aí eu posso cortar rente aqui. Se eu quiser, eu posso colocar mais uma vez na agulha, né? E passar mais alguns fiozinhos aqui. Tá, ó. Passo mais alguns fiozinhos, né? Certo? E aí eu posso cortar rente. Passar só mais um aqui, ó. Eu posso cortar rente agora, tá certo, ó? Já ficou amarradinho lá atrás, ó, tá vendo? Eu tô cortando bem rente, né? E assim eu vou fazendo, olha, tá vendo? Vou fazendo por todos os fios, tá certo? Bom, pessoal, então olha só, ficou finalizado assim desse jeito, tá vendo? Olha, eu gostei desse resultado. Eu espero que você também tenha gostado, tá? Bem facinho, olha, de fazer. Não esquece de deixar aí o seu joinha para ajudar o canal, tá bom? Vou ficar muito agradecida com a sua colaboração, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.